Olá, turma, dando continuidade com as nossas videoaulas de educação física, agora no mês de setembro. E ainda no mês de agosto, nós tivemos uma videoaula de introdução ao atletismo, onde foi apresentado algumas informações acerca do contexto histórico desta modalidade esportiva, que é tida aí como uma das modalidades mais antigas, de que se tem conhecimento. Então, nós continuaremos ainda dentro da temática dessa modalidade esportiva, tá certo? Analisando na nossa videoaula de hoje, a videoaula de número 9, as provas oficiais do atletismo, especificamente as provas de pista. Então, essa videoaula é direcionada para as turmas de 6º e 7º anos aí da nossa rede de ensino. Então, peço que vocês acompanhem aí com atenção. Ainda na videoaula lá do mês de agosto, na nossa 7ª videoaula, nós vimos que as provas oficiais do atletismo se dividem em duas grandes áreas, as provas da área de pista e as provas de campo. Então, as provas de pista nós vimos que são as corridas e a marcha atlética, e as provas de campo nós vimos que são os saltos e os lançamentos. Dentro dos lançamentos nós temos o arremesso de peso. Então nós vimos também algumas características da pista do atletismo. Ela é uma pista específica para essa modalidade esportiva, onde na pista em si, que nós vimos que ela é constituída por 8 raias, de mesma largura, 1,22 m, e a raia de número 1, ela vai ter uma extensão aí de 400 metros e ela é uma pista oval. Nessa parte da pista é onde é realizado as provas de pista, que são as corridas, e dentro do gramado é onde é realizado as provas de campo, que são os saltos e os lançamentos. Isso nós vimos ainda lá na nossa 7ª videoaula. Então, agora nós iremos analisar apenas as provas de pista. No decorrer do mês é que nós analisaremos as provas de campo. Então, quais são as provas de pista do atletismo? As provas de pista são as seguintes: as corridas rasas, as corridas com barreiras, corridas com obstáculos e as corridas de revezamento. Só lembrando que as corridas rasas, elas recebem essa denominação rasas porque não tem nenhum tipo de equipamento dentro da pista. A pista está livre, diferentemente da corrida com barreira, corrida com obstáculo e de revezamento, que vai ter seus implementos, tá certo? E as corridas rasas, elas são classificadas aí em 5 tipos: as corridas de velocidade, de meio fundo, de fundo, marcha atlética e a maratona. O que vai diferenciar basicamente, um dos aspectos que diferencia um tipo de corrida da outra é o percurso que o atleta deve correr, como nós iremos analisar aqui de forma mais detalhada, iniciando pelas corridas rasas. Então, primeiro, a corrida de velocidade. Então, as corridas de velocidade, que é a prova mais comum mesmo do atletismo, ela tem 3 tipos de percurso, que é 100, 200 e 400 metros, tá certo? Em que o atleta ele vai ter que percorrer no menor tempo possível. Além da corrida de velocidade, nós temos as corridas de meio fundo. Então, você vai observar que o percurso desse tipo de corrida já é diferente. É 800 e 1.500 metros. Então, basicamente, o objetivo é esse. É uma prova de meia distância, se comparando com as corridas de velocidade, e o objetivo é o atleta conseguir percorrer esse percurso no menor tempo possível. E aí nós temos as corridas de fundo. As corridas de fundo, ela já vai ter um percurso de 5.000 metros ou então de 10.000 metros. Então são atletas que devem apresentar muita resistência física. Por quê? Porque o percurso que eles devem correr é bem maior se comparando com os outros tipos de corrida. E aí nós temos a marcha atlética, que é um tipo de corrida de velocidade, porque a pista é livre, ela não tem nenhum implemento no meio que o atleta deve estar ultrapassando aí essa barreira ou esse obstáculo. Então,
Comparando-se com os outros tipos de corrida, o percurso da marcha atlética ele é relativamente grande. No caso de competições de atletas femininas, esse percurso vai ser especificamente 20 quilômetros. Já quando é o percurso de atletas masculino, o percurso pode ser tanto de 20 quilômetros quanto de 50 quilômetros. Então, a marcha atlética não é especificamente uma corrida, é literalmente o atleta tem que literalmente andar todo o percurso marchando, como o texto aqui coloca. Ó. É uma competição de longa distância, porque é a média de 20 quilômetros, nas quais os atletas têm de estar todo o tempo com pelo menos um pé no chão, tá certo? Então, é literalmente marchando. Já a maratona, que é a prova de corrida mais longa do atletismo e que faz parte aí das Olimpíadas, ela tem um percurso de 42 quilômetros e 195 metros, tá certo? Então é uma das provas aí mais famosas do atletismo. E concluiu-se as corridas rasas, nós entramos agora nas corridas com barreiras, que são implementos que são colocados no meio da pista e o atleta ele tem que ultrapassar esses implementos. Então, consistem em corridas de velocidade que tem no percurso várias barreiras que os atletas têm que saltar. Estas corridas requerem velocidade e destreza. No total, são 10 barreiras que são colocadas na pista. Tá certo? Então, o percurso vai ser diferente tanto para atletas femininos quanto masculinos. Em relação ao percurso, nós temos, para atletas femininas, nós temos o percurso de 100 metros e de 400. Já para masculino, nós temos o percurso de 110 metros e 400 metros. A altura da barreira, dessas 10 barreiras, elas variam com o tipo de prova, se é masculino ou feminino, e o percurso, tá certo? Então, no 100 metros feminino, a altura da barreira é 84 centímetros. Já para o masculino, é 1 metro e 6 centímetros. Para o percurso de 400 metros feminino, a altura ela já vai ser um pouco mais baixa, 76 centímetros e 2 milímetros. E 400 metros masculino, 91,4 centímetros de altura. Então, a altura da barreira vai estar relacionado ao percurso da prova, tá certo? E nós temos o terceiro tipo de corrida, que é as corridas com obstáculos. Então, o percurso, tanto para atletas femininos quanto masculino, é o mesmo, 3.000 metros. E é colocado uma barreira no meio da pista. Então, perceba que obstáculos é um em cada raia. Então, são um total de 10 obstáculos e contando 10 obstáculos por raia. No caso da barreira, ele vai ser um implemento maior, pega a largura de toda a pista. E o percurso que vai ser diferente, é 3.000 metros. Então, essa é a principal diferença. E o último tipo de prova de pista do atletismo, que é a corrida de revezamento. A corrida de revezamento é a única prova de atletismo que os atletas competem em equipe. Todas as demais ocorrem de forma individual. No caso da corrida de revezamento, nós temos equipes de 4 atletas. Já o percurso, ele pode ser de 2 tipos. Pode ser de 100 metros ou então de 400 metros, tanto para atletas femininos quanto para atletas masculinos. Então, é o que o texto coloca. São as únicas provas aí nas quais se enfrentam equipes, como eu já mencionei. Durante uma corrida de revezamento, 4 atletas de uma equipe se revezam correndo partes de um circuito. E o objetivo dos atletas é estar repassando uma espécie de bastão que tem em torno de 38 centímetros. E o objetivo é estar repassando esses bastões de um atleta para o outro, percorrendo, é claro, o percurso de 100 ou então de 400 metros.
Então é isso, pessoal. Essas são as provas de pista do atletismo. No decorrer do mês, nós analisaremos o segundo tipo de prova do atletismo, que são as provas de campo, tá certo? Então espero que vocês tenham compreendido um pouco as principais características de cada uma dessas provas. Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Vamos estudar, e tirar 10.